Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, certo? E bem, vamos lá. Questão de Saraiva, questão 1.3 do capítulo 1, questão de MRU. Então ali, um engenheiro trabalha numa fábrica que fica nos arredores da cidade. Diariamente, ao chegar à última estação ferroviária, um carro da fábrica transporta-o para o local de trabalho. Dessa vez, o engenheiro chegou à estação 1 hora antes do habitual e, sem esperar o carro, foi a pé até o local de trabalho. No caminho, encontrou-se com o carro e chegou à fábrica 10 minutos antes do habitual. Quanto tempo caminhou o engenheiro antes de se encontrar com o carro? Resolver o problema graficamente. Pois bem, então só vou retirar aqui a minha câmera. Pronto. Certo? E vamos resolver então graficamente como pede a questão. Pois bem, então, o que nós temos aqui, né? Se nós considerarmos graficamente, podemos representar a posição, né? Daí pode ser tanto em metro quanto quilômetro, que não vem ao caso. O que vem ao caso é o tempo aqui visto em minutos. Então, vou representar a marcação aqui em azul, T0, como fosse o tempo de chegada habitual, certo? Pois bem, então, considerando que esse engenheiro vai começar seu trajeto em uma certa posição, né? E considerando que a fábrica está numa posição 0, né, para facilitar nossos cálculos, podemos considerar então o carro saindo da posição de encontro e chegando então no ponto, no instante habitual, T0. Né? Bem, pensando que o carro que pega esse engenheiro, ele se desloca com a velocidade de mesmo módulo, tanto na ida quanto na volta, então teríamos mais ou menos isso aqui para representar o quê? O movimento do carro quando ele sai da fábrica, chega no ponto de encontro, pega esse engenheiro e retorna. Tá? Então veja que a gente tem aqui uma velocidade, ele saindo da posição 0, indo de encontro ao engenheiro e depois retornando. Tá? Pois bem, num dia, né, em comum, então, o engenheiro chega 1 hora antes, que eu posso colocar simplesmente como se fosse neste ponto aqui. Tá? Então, eu poderia dizer que, na verdade, entre o ponto do dia não habitual ao ponto de encontro, temos 1 hora de distância aqui. Que também não vem ao caso, não é necessário, mas é importante. Então, eu estou pegando essa 1 hora como ponto, né, o intervalo inicial. Mas bem, como ele não quis esperar, ele sai caminhando, certo? Até o momento que ele encontraria o carro, justamente aqui onde as duas posições se encontram, né? Pois o carro ele vai sair exatamente neste instante, tá? E neste instante ele acaba encontrando o engenheiro numa posição anterior à posição em que ele inicia, já que o engenheiro começa a caminhar. Sendo assim, como ele encontra um ponto antes, né, não tem o porquê ele ir até essa posição inicial, então ele simplesmente faz o seu caminho de retorno. Chegando então aqui nesse instante que eu vou chamar de T estrela, né, onde há uma diferença de 10 minutos do valor habitual que o engenheiro costuma chegar à fábrica, certo? Então, bem, deixa eu só tentar redesenhar aqui, voltar aqui um pouco, fazer isso aqui, tentar fazer mais paralelo possível. Aí, acho que melhorou. Então é o T estrela, que está um intervalo de 10 minutos do tempo habitual. E aí, utilizar este gráfico para compreender, né, ver o quanto que ele caminhou, certo? Pois bem, se eu traçar simplesmente uma projeção aqui, né, dessa última reta que eu desenhei, nós temos nessa região, olha só, um triângulo que a gente pode, por semelhança, ver que este comprimento também seria de 10 minutos, pois veja que teríamos então aqui uma figura, um paralelepípedo, né, no caso, acaba não saindo aqui, né, um paralelepípedo regular, ou seja, essa distância e essa
aparentam ser iguais. Claro que aqui, como eu fiz o desenho à mão, então ele acaba ficando um pouquinho disparelho, certo? Mas feito com uma reguinha bonitinho, certinho, daria para ver que, né, teríamos uma reta, duas retas paralelas entre aqui e aqui, ou seja, essas duas retas também seriam paralelas, certo? Então veja só, aqui é o ponto onde o engenheiro se encontra com o carro, caso ele chegasse no horário habitual dele. Este ponto é quando ele encontra o carro nesse dia que ele chegou uma hora antes e resolveu caminhar. Bem, se eu simplesmente traçar uma reta vertical, eu vejo que eu estou pegando este triângulo aqui e eu estou simplesmente o separando em dois. Então eu teria, né, a metade de um triângulo, deste triângulo, e este comprimento aqui, neste caso, representaria então a metade de 10 minutos, ou seja, 5 minutos. Então qual é a conclusão, né? Que ele encontra o carro 5 minutos antes do horário habitual que ele encontraria, caso não chegasse mais cedo. Só que, bem, ele chegou uma hora antes. Então ele chegou uma hora antes e saiu caminhando e encontrou o carro 5 minutos antes. Então, se eu simplesmente descontar esses dois valores, né, nós temos ali que esse engenheiro caminhou durante 55 minutos, né, já que ele chega uma hora antes. Então, se ele simplesmente não caminhasse, ia levar uma hora para ele ser pego pelo carro. Como ele saiu caminhando e encontrou o carro 5 minutos antes do que deveria, em vez de esperar uma hora, esperou 55 minutos, né? O que não valeu muito a pena neste caso, certo? Mas, então seria essa a resolução, né? Que mostra que ele chega os 5 minutos antes e resolvido graficamente. Veja que a gente utilizou aqui o quê? Simplesmente uma semelhança, né? Na verdade nem semelhança, que a gente percebe que aqui é um paralelograma, então esses dois lados têm que ser iguais, e aí então só fatiamos ao meio. Então a questão que não é, né, matematicamente ela não se torna tão difícil, complicado é justamente juntar isso tudo de uma vez só, né? Certo, pessoal? Bem, a questão era essa, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas podem pôr nos comentários. E bem, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.